Pegar a palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Palavra da salvação. Vamos repetir juntos? O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Nós sabemos que na história da igreja nós temos muitos títulos para Nossa Senhora. O Brasil, nós temos Nossa Senhora Aparecida. E como é bonito a gente poder entender que cada significado, ela tem uma força de eternidade profundo. Como é bom olhar para Nossa Senhora de Lourdes e saber que tem uma história atrás desta imagem. Como é bom a gente olhar para Nossa Senhora Aparecida e ver que tem uma história atrás daquela imagem. Mas hoje eu quero falar de maneira especial de duas Nossa Senhora que nunca, assim, eu escuto falar muito. Nossa Senhora da Salete, que muitos nem conhecem, e Nossa Senhora da Rosa Mística. Nossa Senhora da Salete, ela chora naquele monte, quando ela aparece para aquelas duas crianças, um menino e uma menina. Nossa Senhora, também, Nossa Senhora da Rosa Mística, também chora. E interessante que o choro da Virgem Maria, tanto em Salete, como também Nossa Senhora da Rosa Mística, é um choro pelos consagrados. Veja só, em Salete, ela disse assim: os sacerdotes, ministro de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornam-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai do sacerdote e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus brandam o céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Padre Eterno em favor do mundo. E assim vai. A revelação dela é muito longa e eu não quero me adentrar em tantas coisas que Nossa Senhora fala. E eu digo para vocês que às vezes é por isso que ninguém gosta muito desse título de Nossa Senhora da Salete. Bem, quem aqui já foi em Salete? Ninguém? Então está na hora de ir. Próximo ano, comecinho de outubro, estão convidados aí todos comigo para uma peregrinação aos Santuários Mariano, que, aliás, diga-se de passagem, para mim, é uma das melhores viagens que uma pessoa
em vida pode fazer. É ir para a Terra Santa, para o Santuário Santo, porque depois que você pisa nestes lugares, você nunca mais é a mesma pessoa. Nem você, nem tua casa. E eu fico muito feliz de ver jovens que hoje pedem para os pais o presente de 15 anos de visitar o Santuário Santo. Como presente. Não quer festa, não quer nada. Quer uma viagem para os Santuários Mariano. Quer uma viagem para a Terra Santa. Se todos os nossos jovens fizessem um percurso desse, eu digo para vocês, muitas coisas ruins no futuro desse jovem, com certeza não iria acontecer. Porque uma viagem desta é já uma experiência antecipada do céu. E quem o faz, já adquire uma graça sobrenatural em vida. E um dos lugares que eu faço questão de pôr na minha peregrinação é Salete. Porque Salete fica a quase 2.000 metros de altura. E é um monte, é uma montanha. Salete é só a montanha. Não tem mais nada lá. A não ser uma casa dos padres. E que se transformou numa casa também de adoração. Que acolhe os peregrinos do mundo inteiro. O Monte de Salete é um monte que leva a gente a refletir muita coisa na vida. Quando eu fui pela primeira vez em Salete, eu fiquei diante de uma imagem de Nossa Senhora chorando. Porque vocês vão ver, a imagem de Salete é uma imagem que Nossa Senhora dá aos prantos de choro. Ela chora muito. Quando eu fiquei diante daquela imagem, eu não vi uma imagem diante dos meus olhos. Eu vi Nossa Senhora chorando, chorando, chorando e chorando. E eu comecei a chorar assim de uma forma compulsiva. É algo tão de sobrenatural, não tem como não crer que Nossa Senhora pisou naquele território. É interessante que os lugares que Nossa Senhora pisa, vai se formando uma fonte de água. Lá também tem a fonte de água, que cura as pessoas. Quem pode explicar que uma água que corre lá do meio da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que eu sou testemunha, você entra naquela água gelada, e você sai quente, pegando fogo e seco. Tem explicação um negócio desse? Amados, e o mais lindo é ver, eu fiquei assim sentada de longe, ver a multidão de pessoas do mundo inteiro que chega durante 24 horas naquele lugar. Que hoje tem um grupo de pessoas para cuidar dos cadeirantes. Pessoas que entram naquela água com câncer e saem curado. Pessoas que entram naquela água com doença mental e saem curado. Pessoas que entram naquela água com pecado e saem liberto. É um mistério. Gente do mundo inteiro querendo carregar uma garrafinha de água. É o mistério da fé. E às vezes, por desconhecer este caminho tão belo que a nossa igreja nos dá, é que a gente acredita mais lá na benzedeira, no espiritismo e tantas outras coisas, e deixa de acreditar na nossa fé verdadeira, católica, apostólica, romana. Tem tudo nessa igreja. O que falta? Nada. Nada vezes nada. Quantos pastor foi lá para averiguar por curiosidade o mistério de Lourdes e saiu de lá católico? Muitos. Gente, é um mistério da fé. Olhar para Bernadette, que viu Nossa Senhora, uma menina, morreu.
está numa cidade vizinha. E Bernadette está dormindo. Quem pode me explicar um mistério desse? Se olhar para Bernadette, aquela menina tão linda, você vê as unhas, eu bati foto, as unhas tá tão vermelhinha com o sangue correndo, como se ela estivesse viva. Dá para explicar um mistério desse? Nenhuma ciência é capaz de explicar o que acontece com Bernadette. Tão bela, que a gente não tem vontade mais de sair de frente dela. Porque quem viu Nossa Senhora, gente, se transforma na maior beleza do mundo. Falar de Nossa Senhora é entrar numa dimensão do céu. Quando a gente fala de Nossa Senhora, quando a gente fala de quem viu Nossa Senhora, a gente tem que parar de tamanho que é o mistério. De tamanho que é a grandiosidade de falar da Virgem, da Imaculada, a Rainha do céu e da terra. Não tem como falar de Jesus na Eucaristia se não lembrar de quem comungou Jesus em primeiro lugar. A Virgem Maria foi a primeira que comungou. A Virgem Maria foi o primeiro sacrário do mundo. Tudo começou nela. Seria uma ingratidão falar do Filho e não falar de quem gerou o Filho. Hoje, o mundo tirou os olhos de Nossa Senhora. Por isso, não vai mais para a escola da Virgem Maria, não sabe mais como adorar o filho dela. Ela foi a primeira adoradora, ela foi a primeira que comungou, e por isso nós não sabemos mais comungar Jesus, não temos mais amor pela missa. Por quê? É na escola de Nossa Senhora que a nossa vida vai mudar. A dor de Nossa Senhora é chorar, porque muitos sacerdotes e muitos consagrados estão longe de um caminho de renúncia, longe de um caminho de doação, se extraviaram com tantas coisas do mundo. Quantos padres que se perdeu na internet, quantas irmãs que se perderam nas novelas. Como está a nossa igreja hoje? E nós, o que estamos fazendo por eles? Nada. Essa é a dor de Nossa Senhora também, porque nós não estamos cuidando deles com a nossa força de oração. Nós também extraviamos. Nós também gastamos nosso tempo com coisas que não valem a pena. Escute esta música. A dor do coração desta mulher continua ainda hoje. A Virgem chora, porque os filhos saíram de casa, da casa de Deus. Os filhos não querem mais voltar. Os filhos estão longe desta mãe. Seguir o caminho da prostituição, o caminho do adultério, o caminho da tibieza, o caminho do orgulho, o caminho da revolta com Deus. Cada um quer levar a sua vida do jeito que cada um acha que vale a pena. Aonde estão os filhos de Nossa Senhora? Aonde estão os filhos de Maria e de José? Nós nem terço rezamos mais. Temos preguiça de rezar um rosário, porque achamos que tudo é muito difícil. A mãe chora de saudade dos seus filhos.
A mãe chora porque ela não pode ensinar mais. Chora porque ela vê a gente pecando. E ela sabe que o caminho do pecado é o caminho da morte eterna se não tiver conversão. Mas ela tem uma outra dor que ela chora, porque nós transformamos o nosso domingo um dia de descanso, um dia de trabalho. É o único dia que deveríamos dedicar a Jesus, o seu Filho. Às vezes nós deixamos para ir na missa no último horário da noite, para aproveitar o dia para descansar. Essa é a dor do coração de Nossa Senhora. Transformamos o domingo num dia para nós, e não num dia de oração, não num dia do senhorio de Jesus. Proclamar Ele como Senhor é dedicar tudo naquele dia para o Senhor. E ela chora, e o que ela fala é muito forte. As revelações de Salete têm que ser ressuscitadas de novo dentro do nosso coração. Tudo o que ela falou aconteceu. A Europa passou por grande crise, porque ela avisou, ela falou, mas muitos não obedeceram. Como muitos de nós não obedecemos mais a voz de Deus. O ser humano cada vez mais tem vontade de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar. Para que trabalhar tanto? E vir um dia perder o teu céu, a tua casa eterna. Deus não precisa que você trabalhe tanto. Deus precisa que você reze bastante, porque o pouco que você ganhar será o suficiente para você viver bem a cada dia. Quanto mais se tem, mais crescem os problemas, as dificuldades. Deus te trouxe a este mundo para ser íntimo do céu, para viver uma vida como se fosse eterna já aqui na terra. Mas nós gastamos mais o nosso tempo, às vezes na internet. E quando a gente ainda gasta o tempo na internet fazendo bem, ainda é uma coisa. Mas tem muita gente se perdendo na internet, porque a internet é uma faca de dois gumes. Nós precisamos rezar mais, porque o tempo está passando muito rápido, e nós não estamos dando conta de rezar mais bem 1/3 por dia. Se eu perguntasse aqui quem reza um rosário que é 4/3 por dia, muitos não levantariam a mão. E eu digo para vocês, amados, é uma coisa que Deus está falando ao meu coração: quem for fiel ao Santo Rosário não vai passar tanto aperto na vida. É um mistério da fé isso. Quem for fiel ao Rosário, a tua casa vai ter muito mais paz. O rendimento do teu ganho será maior. Se você tem uma empresa, é como se Deus colocasse anjos lá dentro para trabalhar na tua empresa, pessoas honestas, santas. E por isso que é tão difícil rezar o rosário. A Virgem Maria não pediu nada difícil para nós. Ela pediu só para a gente obedecer, de rezar o rosário todo dia. Eu digo para você que Deus não deu um caminho fácil para os cristãos. Deus deu um caminho de desafio. As coisas de Deus não são fáceis, não, porque o que é fácil não vem do céu. Mas eu digo para você, Deus deu o mais difícil, para mostrar para você que a graça dele faz você vencer o mais difícil, quando você se propõe a fazer aquilo. Deus quer mais de você e de mim, irmã Zélia.
A gente acha que reza muito, é uma enganação de Satanás, é uma mentira do demônio, de fazer a gente pensar que a gente reza demais. Eu digo para vocês, rezar um rosário por dia é pouco, é muito pouco, diante do que eu recebo durante o dia de Deus. É muito pouco, e por isso, quanto menos se reza, mais você vai ficando triste. Este é o rosto de quem não reza. Quem não reza tem que tomar muito remédio para depressão, para doenças físicas. Por quê? Porque quem reza tem uma vida mais sadia, tem uma vida mais plena da alegria. Agora, quando eu não rezo, o que eu tenho vontade de fazer? Fazer as coisas do mundo, porque o mundo invade o meu coração. Eu fico desprovido como uma praça pública, de acesso livre a tudo. Tudo é bom, mas quando eu rezo, a minha vida fica um jardim secreto. Só entra o que é bom, só entra o que verdadeiramente passar pelo crivo de Nossa Senhora e de São José. Senão não entra na minha vida, nem mesmo uma amizade, se esta não vem pelas mãos de Nossa Senhora. Quando eu rezo, eu me torno mais sensível à dor do irmão. Quando eu rezo, eu tenho segurança diante de uma doença, porque eu sei que Deus proverá a minha cura pela força do amor dele. Eu não tenho medo das dificuldades, só existe medo quando eu não tenho uma vida de oração. Quando se reza, você não fica preso às coisas do mundo, porque a palavra de Deus te dá garantia. Aquele que se uniu a mim, eu livrarei e o protegerei. Deus disse. Entretanto, esta união com a Virgem Maria vai sendo a verdadeira escola, que vai me ensinando a cada minuto, a cada coisa, o que fazer para agradar mais o Filho dela. Amados, depois que eu pensei nesse santuário santo, eu digo para vocês, para mim este mundo não tem mais nenhum valor, nenhum. Minha única vontade hoje é ser uma mulher que atinja o alto grau de santidade, de ser íntima de tal ponto de Deus, que eu possa um dia viver minha eternidade. Como diz o Padre Edmilson na semana passada lá no Raléu em Arapongas, hoje muitos podem rir de você, porque você está fazendo esse retiro, porque você está rezando, e parece que nós cristãos é um número muito pequenino diante da multidão que vive no bel prazer da vida. Mas quando Jesus voltar, nós vamos ver quem vai ver Jesus, quem vai sorrir. Toda essa zombaria hoje, porque a gente reza, porque a gente abre mão do álcool, porque a gente abre mão de tanta coisa deste mundo, vai se transformar num verdadeiro prazer da eternidade pela vinda de Jesus, e eu vou enxergar Jesus. Mas será que aqueles que estão hoje pecando, será que aqueles que estão hoje zombando de nós, porque a gente verdadeiramente deu a vida para Jesus, vai poder dizer a mesma coisa no final? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: Nossa Senhora da Rosa Mística também chorou. Quero só ler um pedacinho para você. Nossa Senhora da Rosa Mística, em 1947, em Monte Chiari, alguns quilômetros da Brescia, norte da Itália, uma enfermeira chamada Pierina Gili, nascida no dia 3/8/1911, encontrava num quarto de hospital onde trabalhava,
quando teve uma visão de uma belíssima senhora, vestida com uma túnica púrpura, e olha só, e com um véu branco, abrindo-lhe a cabeça, em seu peito estava escravadas 3 espadas, e seu celestial rosto tinha feições muito tristes. A Virgem chorava de novo. Gente, quando eu olho para essa cena de Nossa Senhora chorando, não tem como não chorar também. Disse em sua primeira aparição: oração, penitência e expiação. O que Nossa Senhora está pedindo em Medjugorje hoje? Oração, penitência, expiação. Nossa Senhora está pedindo em Medjugorje que nós tenhamos uma vida de mais mortificação. E aqui Nossa Senhora já dizia a mesma coisa. Na segunda aparição, ela disse: a Virgem apresentava-se de branco, e em lugar das 3 espadas, traz no peito 3 rosas. Então, uma rosa branca, uma cor-de-rosa e uma dourada. A Virgem Maria disse a Pierina que a Senhora enviaria para ajudar, principalmente os sacerdotes e as ordens religiosas. E ela disse: sou a mãe de Jesus, mãe de todos vocês. Nosso Senhor me envia para implantar uma nova devoção mariana em todos os institutos masculinos e femininos, nas comunidades religiosas e em todos os sacerdotes. Eu prometo-lhe que, se me venerarem, olha a promessa de Nossa Senhora, se me venerarem desta maneira especial, gozarão particularmente de minha proteção, e haverá florescimento de vocações religiosas. Desejo também que o dia 31 de cada mês seja consagrado como dia mariano, e os 12 dias precedentes sirvam de preparação com orações especiais, o dia 13 de julho de cada mês, como seja dedicado ao dia da rosa mística. E ela explica o significado das 3 espadas. Primeira espada significa escassez das vocações. Segunda espada representa os pecados mortais dos sacerdotes, dos monges e dos consagrados. Terceira espada, por causa dos sacerdotes que cometem o mesmo pecado da traição de Judas. Olha que sério que é isso. A rosa branca, significa espírito de oração. Vermelha, espírito de expiação e sacrifício. E a rosa dourada, espírito de penitência. Talvez você possa dizer assim: mas isso é para os consagrados. Mas eu quero dizer para você que a dor do coração de Nossa Senhora é por todos nós também, que deixamos de rezar pelos nossos consagrados. Eu pergunto: quem reza pelo padre da sua paróquia todo dia? Parabéns. Sabe qual que é a maior armadilha do demônio nos dias de hoje? Destruir o padre. O prazer de Satanás é ver com que menos uma mão
para se tornar o útero de Nossa Senhora em cada mesa do altar, para nos trazer, sabe o quê? A absorção do nosso pecado e Jesus Eucarístico. O demônio tem ódio do padre. E por isso, muitos padres estão se perdendo hoje, por falta de oração dos seus paroquianos e oração nossa, também de nós consagrados. Hoje, o Papa Francisco veio para reacender uma chama da pobreza, do desapego. Um grande homem que precisa de muito das nossas orações, que está sendo muito perseguido, e até mesmo muitos padres falando mal do Papa Francisco. Sabe por quê? Porque tem muitos consagrados que não quer mais ouvir a verdade, que ele precisa viver uma vida de renúncia e de desapego às coisas do mundo. Nós temos muitos sacerdotes hoje se perdendo com os valores do mundo. Mas nós, consagrados, precisamos das nossas orações. O inimigo quer destruir a igreja pela vida dos padres, das irmãs, para causar um escândalo para a vida de vocês, porque um padre que faz coisa errada, muitos fiéis abandonam a igreja, porque não tem uma fé madura. Mas eu digo para vocês, a palavra de Deus é a nossa garantia. Nenhuma força do inferno terá poder de destruir esta igreja católica, apostólica, romana, porque o fundador desta igreja é Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seja você santo, seja você íntimo de Jesus, seja você um homem de oração, não põe os olhos nas falhas dos consagrados. Põe os olhos em Jesus Cristo, filho de Davi. Só Ele poderá te dar segurança neste mundo. Mas não abandone a Virgem Maria por nada. Não abandone esta igreja por nada. E por isso que a igreja é santa e pecadora. Porque ela é santa, porque a origem dela é Deus que deu. Ela é pecadora porque somos nós que estamos dentro desta igreja. E por isso ela está também... dela tem a força do pecado por causa de nós. Mas, amados, está na hora da gente investir mais, rezar mais junto com Nossa Senhora. A dor do coração de Nossa Senhora pelos consagrados que se perde é muito grande. Talvez vocês não saibam, mas o número de padres que está desistindo do sacerdócio para se casar com outra mulher ou para fazer um outro caminho na vida é muito grande. E eu e você temos que nos unir à Virgem Maria, rezar pela nossa igreja, rezar pelo nosso Papa Francisco todo dia. Ele está pedindo e precisamos assumir Ele na nossa vida de oração. E quem reza verdadeiramente pelo Papa não pode cair no esquecimento de Deus um dia. Amados, vamos sustentar esse Papa, levantando os braços dele, pela força da nossa penitência, do nosso jejum, da nossa oração. Vamos sustentar o nosso padre, o nosso pároco. Vamos orar por ele, vamos clamar por ele. Não vamos permitir que o inimigo tire mais nenhum padre, porque as pessoas estão perdendo o entusiasmo de ser cristão. As pessoas estão perdendo o prazer de rezar. Não adianta nada rezar mesmo. Faz tanto tempo que eu rezo e continuo do mesmo jeito. Cada Ave Maria que você reza, diz um santo, que se transforma numa moeda de ouro. E com essas um dia, você vai comprar o teu céu. O demônio quer fazer você pensar que não precisa de tanta reza.
Mas eu quero te dizer que Nossa Senhora, ela continuou chorando, porque ela continua esperando seus filhos voltar para casa. Muitos já saíram da igreja católica, muitos estão na seita, muitos abandonaram o verdadeiro Cristo que salva, que liberta. Mas quem vai poder ajudar eles a sair desse mundo é aqui, nessa pequenina oração que tem tanto poder. Uma Ave Maria tem poder de exorcizar mais de 100 espécies de demônio diferente da vida de uma pessoa. Amados, um terço que você rezar hoje, pode ter certeza que não cairá no esquecimento de Nossa Senhora. O dia que eu estou mais com meu coração angustiado, é o dia que eu mais preciso rezar terço. Se tem uma oração que tem poder de tirar a angústia do coração de alguém, se chama rosário. Se tem uma oração que tem força de criar uma organização na vida de uma pessoa, se chama rosário. Se tem uma oração que tem poder de manter um jovem namorando na castidade, se chama rosário. É um mistério. Esta oração é um mistério. Esta oração possui poder de cura, de milagre. É um mistério da fé. Esta oração da Ave Maria, do Pai Nosso, que eu vou rezando, ela vai se encarnando dentro de mim. Ela vai transformando a minha vida em uma vida cheia, cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus, aonde eu vou conseguindo pela força de Deus e adentrando no coração de Deus devagar. Esse ano, Deus me deu um presente. Eu digo que isso é coisa de Nossa Senhora, porque quem reza o rosário todo dia tem uma surpresa de Nossa Senhora. Todo dia. Eu agora estava rezando para uma família que perdeu o filho. Sou o único filhinho de 4 aninhos, e essa criança faleceu há 6 meses atrás. E quando eu rezava por eles, poucas vezes eu sinto o cheiro de Nossa Senhora. Mas quando eu sinto, eu já sei qual é o perfume da Virgem Maria. E eu senti o cheiro de Nossa Senhora. E eu disse para eles: Nossa Senhora estava aqui rezando comigo. Não tenho dúvida que vocês ganharam um presente dela hoje, porque eu sinto. Eu digo para vocês que com Nossa Senhora a minha vida ficou mais luminosa, mais gloriosa, ficou mais gozosa e mais dolorosa. Mas eu digo para vocês uma coisa: tudo eu recorro a ela. Nas coisas mais difíceis, eu recorro a ela. E eu nunca fiquei sem uma resposta. Nem você, né? Porque quem recorre a Nossa Senhora experimenta verdadeiramente um milagre pelas mãos dela. Porque se tem uma pessoa que faz de tudo para ver você sorrindo, essa pessoa se chama Nossa Senhora. Para não me alongar muito, eu quero encerrar com um testemunho. Este ano eu tive a graça de ver o Papa Francisco 4 vezes. É graça. Numa das vezes eu tive a graça de sentar lá do lado dele no altar, porque a nossa congregação Copiosa Redenção fez 25 anos e nós ganhamos uma bênção apostólica do Papa. Então nós ficamos do lado do Papa a missa inteira. Eu fiquei o tempo todo olhando para o Papa e não precisava mais nada. Eu não tinha nem vontade de muito bater foto, só tinha vontade de olhar para o Papa. Do outro lado estava meu fundador, e do outro lado estava o Padre Jonas, que também eles ganharam a última confirmação da congregação deles, que foi aprovada pela igreja. Então eles ganharam a bênção definitiva desta comunidade Canção Nova. Agora ela é igreja de verdade. Ninguém pode falar nada contra Canção Nova. Então, naquela hora, eu fiquei pensando no meu coração: quantas bênçãos que eu ganhei esse ano
quantas graças, mas também quanta cruz. Só que em nenhum momento eu tive medo da cruz, porque eu sou assim. Quando eu estou vivendo uma cruz muito intensa, eu já ponho meus olhos na Páscoa. Eu já fico pensando, qual é a graça que Deus preparou para a minha vida? Se eu estou sofrendo hoje, se eu estou derramando lágrimas hoje, existe uma Páscoa abundante que vai nascer disso. E eu já fico tão concentrada pensando na Páscoa, que eu passo o caminho da cruz mais fácil. E eu, este ano, então, por graça de Deus, no meu aniversário, dia 25 de abril, eu tive a graça de ir para Roma, na canonização dos 2 papas. Do Papa João Paulo II, que é a minha paixão, que eu tenho um amor do céu por esse Papa, e pelo João 23. Chegamos lá de noite. A missa do Papa era no outro dia, às 10 horas da manhã. Havia mais de 5 milhões de pessoas. Claro que dentro da praça não cabe nem todo mundo para fora, nas ruas, com esperança de entrar, pelo menos para ver o Papa de perto. Eu me encontrei com uma caravana do Ironi, Spudário, que estava lá fazendo uma peregrinação. Nos unimos. Chegamos lá, ficamos muito longe. E lá estava uma pessoa que vocês conheceram na Jornada Mundial, o Felipe, que deu um testemunho na jornada, que estava organizando a Jornada Mundial e estava com o dinheiro dentro de casa, e alguém veio e deu um tiro nele e ele ficou paraplégico, na cadeira de rodas. Naquele lugar, o Felipe foi no dia da canonização. Eu achei lindo ver ele de cadeira de roda ali. E o Felipe podia entrar uma pessoa com ele, para ficar bem pertinho do Papa. E o Felipe falou assim: olha, irmã Zélia, eu quero escolher você, para ficar junto comigo. Só que na hora, Deus me deu uma luz. Não. Você vai ficar junto com todo o povo que está lá do ônibus. Você vai renunciar de ficar com o Felipe para ficar com o povo, porque você falou que ia ficar com o povo. E na hora eu falei: olha, Felipe, eu vou ficar com o povo. E os ingressos do Felipe para ele entrar lá estavam comigo. Então chegou a noite, eu deixei o povo lá deitado, sentado, bem muito longe do lugar, e fui até um portão para entregar para o Felipe. Entrei lá até com a moça, mas o Felipe estava do outro lado, e eu não tinha como chegar do outro lado. Eu voltei, e voltando, Deus me deu uma luz: traga todo o povo do ônibus para cá. Era 35 pessoas. Traga tudo para esse portão. Não tinha ninguém. Por quê? Por que não tinha ninguém ali? Porque ali só entrava bispo, cardeal, pessoas assim de alto nível. Então, quando o Senhor me falou aquilo, eu senti muito forte. Fui lá. O povo já tinha conseguido sair do lugar que nós estávamos. Estavam já no meio do povo. Mas pensa a dificuldade para eu entrar até lá onde eles estavam. Mas com a ajuda de Nossa Senhora eu entrei. Em 2 minutos eu tirei 35 pessoas do meio daquele povo. Não sei como. Milagre de Deus. Falei para o Ironi: vamos todo mundo para o outro portão. Quando nós chegamos lá no outro portão, o povo já cercou assim e disse que a gente nem poderia ficar ali, mas que eles iam permitir que a gente ficasse ali naquele cantinho. Ficamos naquele cantinho, atrás do muro. A possibilidade de entrar por ali era nota 0. Não tinha possibilidade nenhuma. Não tinha nem possibilidade da gente ouvir a missa onde a gente estava. Não tinha possibilidade de nada. E o Ironi olhou para mim, ele é muito brincalhão, né? Falou assim: eu não acredito que você trouxe nós de lá aqui, para ficar aqui atrás desse muro. Irmã Zélia, eu te pego depois. Eu falei assim: olha, Ironi, você é louco por Deus, eu também sou. Nós vamos ficar aqui e nós vamos ver o Papa. Nisso, eu estava convicta que Nossa Senhora ia dar um jeito da gente ver o Papa.
Mas às 3 horas da manhã nós celebramos uma missa. E a gente estava sentado num lugar que tinha muitas flores brancas. E eu sou muito devota de Santa Teresinha, de Nossa Senhora. Eu falei, estas flores é o símbolo, é o sinal que Santa Teresinha e Nossa Senhora vai abrir essas portas para a gente entrar. Só que quando a gente saiu do lugar que estavam as flores para celebrar a missa, 3 horas da manhã, nós tínhamos um padre conosco, sentamos no chão, a hora da misericórdia, que era o dia da misericórdia, fizemos a nossa missa. Quando a gente foi fazer a missa, um monte de outras pessoas sentou no nosso lugar que a gente estava. Aí eu falei assim, Nossa Senhora, a senhora não guardou o nosso lugar. Todo mundo sentou nos nossos banquinhos. Nisso, antes de terminar a missa, veio um monte de rato, que eu não sei de onde surgiu aqueles ratos, e pôs todo aquele povo para correr. E como eu não tenho medo de rato, eu falei, eu vou sentar aqui. Sentamos lá e os ratos desapareceram. Veja como Nossa Senhora cuida da gente. Gente, aí continuamos naquele frio, chovendo a noite inteira. 5 horas da manhã tinha uma irmã da minha congregação comigo. Ela disse assim, eu vou embora. Nisso já tinha ido um padre e 2 pessoas embora. Vocês são loucos, ficar neste lugar. A irmã olhou para mim e falou assim, olha, eu vou embora, porque isso aqui é loucura. Eu olhei para a irmã e falei assim, mulher de pouca fé. Ainda não terminou a missa do Papa, nem começou. Você pode até ir, mas eu vou ficar. Porque eu creio que Nossa Senhora vai me pôr lá dentro, com todos que ficarem aqui. E eu e Ironi estávamos convictos que Deus ia fazer algo por nós. Mas sabe aquele povo de pouca fé, que está junto com você, no caminho? Que você fala, eu vou viajar o ano que vem com a irmã Zélia, em outubro. Com que dinheiro? Não sei, eu estou dizendo que eu vou. Problema de Deus agora, Ele que paga, né? Dá o passo que Deus dá o chão. Quem não dá o passo, nunca tem a graça para desfrutar. Tem muita gente que ainda não experimentou do milagre, porque está lá, na zona de conforto. Não reza, não luta. Mas um homem de fé e uma mulher de fé pode dizer para a montanha, sai daqui, e a montanha obedece. Eu não gosto de gente desanimada perto de mim. Eu peço para o Espírito Santo tirar todo mundo. Não tem coisa pior do que você falar que você vai comprar uma coisa e alguém dizer para você, mas não vai dar certo. Eu não gosto de palavra de maldição no meu caminho. Por isso eu declaro, vai dar certo em nome de Jesus. E renuncia a tua palavra maldita que você acabou de lançar. Se você tem força de amaldiçoar, eu tenho força de quebrar, pelo poder da minha bênção. Foi algumas pessoas embora, e eu permaneci ali com Ironi. Quando foi 7 horas da manhã, apareceu um mendigo, que não sabemos de onde surgiu. Aliás, sabemos, coisas de Deus não é para ser compreendida pela razão, mas pela fé. Apareceu um mendigo ali, e aquele mendigo foi até os guardas, cheio de policial, e não entrava mesmo, gente. Nós vimos padre voltar sem a carteirinha, nós vimos freira voltar, nós vimos bispo voltar, porque a segurança no Vaticano é rigorosa, e tem que ser mesmo. A gente sabia que ali a gente só entraria por obra do alto, porque da terra era impossível. O mendigo apareceu, foi revistado, mas não tinha nada. E aquele mendigo ficou ali com a mochilinha. Quando eu vi aquele mendigo para lá e para cá, eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Catei as medalhinhas de Nossa Senhora, umas 50 que estava comigo exorcizada. Joguei tudinho nos pés dos guardinhas sem eles enxergarem. Joguei aquele monte de medalha. Falei, Nossa Senhora vai abrir as portas aqui. E claro que era eles que eram os que cuidavam dali. Quando eu joguei aquelas medalhas, o mendigo pulou a barreira e sumiu lá para dentro. E os guardinhas não viram mais esse mendigo, e nem nós. Quem que é esse guardinha que não seja Jesus, gente? Ou um anjo?
Ninguém viu mais esse guarda, desse mendigo. E a mochilinha dele ficou lá. Quando esse mendigo pulou, o Ironi foi lá. Ó, guarda, já que ele pulou, agora o senhor tem que deixar a gente entrar. Nós ficamos aqui a noite inteirinha, debaixo da chuva. Aí o guarda perguntou para o Ironi: quantos vocês são? 35. Bom, tinha ido alguns embora, devia ter uns 30. O guardinho olhou para o Ironi, falou: espera um pouquinho. Nisso eu peguei mais um pouco de medalha e joguei. Essas medalhas milagrosas mesmo. Aí o guardinho olhou para o Ironi e falou assim: vou deixar todos vocês entrarem. 9 horas da manhã, sabe onde que a gente estava? Todos dentro da Praça São Pedro, no melhor lugar que podia Nossa Senhora nos colocar. Entrou os 30. Eu que tinha deixado de ficar com o Felipe, fui ficar do lado dos cadeirantes, no melhor lugar, do lado dos padres, dentro daquele Vaticano. Vamos cantar a música de novo. Amados, seja mais íntimo da mãe. Seja mais íntimo de Nossa Senhora. E eu digo para você, quantos testemunhos eu tenho por causa dela. Este terço, eu conheci ele agora na estrada. Terço maravilhoso para você colocar no teu pescoço. Terço de silicone. Olha, não machuca. Tem um anjinho aqui. Mas eu digo para você, carregue mesmo no teu pescoço esse terço. Porque o inimigo quer fazer a gente tirar o terço do pescoço. Porque ele sabe que uma pessoa que tem o terço no pescoço, ela está revestida com o manto de Nossa Senhora. Uma pessoa que tem o escapulário no pescoço, ela está revestida com o manto de Nossa Senhora. E o inimigo fará de tudo para arrancar de você o terço da mão, o terço, porque ele sabe que por esse terço ele perdeu. Por esse terço ele foi derrotado, destruído. Foi na Ave Maria, na aceitação de Nossa Senhora, que Satanás perdeu com tudo. E agora ele não suporta ouvir a oração da perda dele. Porque cada cristão que proclama a Ave Maria, milhões de demônios têm que voltar para o seu inferno. Porque uma Ave Maria tem poder de exorcizar mais de 100 espécies de demônio diferente de São Luís Maria Monforte. Imagina 200. Imagina 200. O Papa aumentou um terço porque ele sabe que essa oração tem poder. Fecha teus olhos. Quero encerrar cantando esta canção. Que Nossa Senhora da Rosa Mística, Nossa Senhora da Salete, quantas lágrimas essa Nossa Senhora derramou no Monte de Salete. Quantas lágrimas, mãe, por causa do nosso pecado. Queremos reparar rezando, sendo fiel ao rosário.